Quantos trouxeram a palavra de Deus? É uma bênção poder ter a Bíblia, irmãos. Hoje nós temos aí várias Bíblias, né? Tem irmão que tem aí várias e várias Bíblias de estudo. Que bênção. Ergue a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Verso de número 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram? Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em promissão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em promissão, como em todo São Paulo, e no Brasil, e nos confins da terra. Eu quero ler isso de novo. Vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão testemunhas de Cristo, tanto em promissão, quanto em São Paulo, no Brasil, e para as nações. Quem pode dizer amém por isso? Vamos orar. Pai, conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Ó Pai, demonstra o seu poder, o seu dunamis. Eu não quero apenas falar do seu poder de forma teórica, nós queremos viver, experimentar a liberação do poder do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Faça isso, assim como o teu Espírito, assim como Pedro estando a falar sobre a casa de Cornélio, o teu Espírito veio com poder. Faça isso, Pai, vem com o teu poder. Vem, Pai. Nós temos pedido tempos em que pregação serão interrompidas por milagres. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Irmão, o Senhor queima meu coração nesse culto de ceia para falar sobre o poder de Deus.
poder e a necessidade do poder de Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre o Espírito Santo, e eu acredito em 3 dimensões, pelo menos, você vai ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 6 em diante. Existem pelo menos 3 níveis ou 3 dimensões de como o Espírito Santo trabalha em nós. Paulo vai falar 3 palavras: um Deus que é por nós, em nós e sobre nós. Fala das manifestações, fala de um Espírito que trabalha caráter, trabalha que trabalha caráter, trabalha vida, mudança de comportamento, metanoia. Quando nós falamos um Deus, um Espírito que é por nós, um Deus que é por nós, é um Deus que abre porta, um Deus que faz, e nós temos experimentado isso, amém? Um Deus que tem abençoado, que tem aberto porta, que tem sustentado, um Deus que tem feito intervenções extraordinárias. Mas quando fala um Deus sobre, fala de um poder de Deus, um revestimento de poder. Descerá sobre vós o Espírito, toda vez que é o Espírito sobre, fala sobre uma capacitação sobrenatural para fazer para Deus aquilo que nós não faríamos sem essa capacitação. Jesus está prometendo, está lembrando a promessa de Joel 2,28, e aqui, obviamente, Atos 2 ainda não aconteceu, mas Jesus está pedindo para que eles permaneçam firmes na promessa. Que promessa é essa? Um revestimento do Espírito. Muitos teólogos acreditam que João capítulo 20, pós-ressurreição, quando Jesus sopra sobre os discípulos, ali eles foram vestidos. E aqui em Atos capítulo 2, 1 e 2, os discípulos não serão vestidos, eles serão agora revestidos. Porque se em João 20 eles receberam o Espírito agora receberão o Espírito sobre, receberão uma capacitação extraordinária para fazer para Deus o que jamais fariam sem essa capacitação. E Jesus vai chamar isso de poder do Espírito, dunamis. Ele usa até uma linguagem de exército, né, de onde vem a palavra dinamite, um poder de abalo, uma capacidade extraordinária. Agora Jesus diz, no versículo 4 e 5, no 6, eles parecem que interrompem nosso Senhor, porque enquanto Jesus está dizendo sobre descida do Espírito, a pergunta dos apóstolos é: Senhor, quando é que o Senhor restaurará o reino em Israel? E aqui eu preciso explicar isso aqui, irmãos, para voltar depois para a vida no Espírito, porque eles ainda estão com um pensamento, porque aqui é o Cristo ressurreto, aqui é o Jesus que morreu, não só morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Se você pegar o versículo 1, 2 e 3, Jesus está vivo, andando por 40 dias, anunciando o reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, vai informar para nós que ele se apresenta a mais de 500 pessoas. Então os discípulos estão diante do Cristo ressurreto, com poder no céu e na terra, com todo o poder, que governa sobre todas as coisas. Agora ele está falando de descida do Espírito. Os discípulos interrompem e falam: Senhor, quando é que o Senhor restaurará o reino de Israel? A pergunta seria mais ou menos assim: Senhor, o Senhor já morreu e ressuscitou, e nós ainda estamos debaixo do governo de César, estamos ainda escravos de Roma. Quando é que o Senhor vai tirar o César do poder e vai estabelecer o seu reino? A pergunta era mais ou menos assim. Agora a resposta, verso 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, está no mesmo assunto aqui, ó. Observe que no 7 temos apenas um ponto e vírgula, mas recebereis poder. Ou seja, se fosse uma linguagem menos polida, seria: não é da sua conta saber qual é o tempo, mas eu vou te falar o que é da sua conta, qual é o seu dever, qual é o seu papel nisso. Olha só: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A pregação do Evangelho está intimamente ligada com a questão de Jesus estabelecer o reino, o governo definitivo. Os discípulos estão perguntando quando seria o governo de Deus,
Quando viria o governo? Porque até então Jesus tinha colocado um reino no coração do homem, entenda. Eu me recordo aqui de uma frase do pastor Luiz Hermínio, dizendo que Jesus veio de uma manjedoura emprestada a um túmulo emprestado, não conquistou nada para si, mas criou um reino no coração do homem. Até aqui, Jesus estabeleceu um reino, mas que era no homem. Aí a pergunta é: Senhor, quando é que vem o teu governo definitivo? Ele disse: não te importa saber, o Pai sabe, mas pregue. E eu comecei a ler um comentário, eu queria ler por gentileza o comentário do Russell Shedd. Olha o que ele diz: a evangelização e o Espírito Santo. Sem o Espírito não há poder milagroso. Sem poder não há testemunho eficaz. Sem testemunho não há avanço até os confins da terra. E sem tal avanço, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. Eu quero ler de novo. Sem o Espírito não há poder milagroso. Sem poder milagroso não há testemunho eficaz. Sem testemunho não há avanço até os confins da terra. Sem tal avanço, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. A igreja recebeu um privilégio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Quando você lê 1 de Pedro 3, 11 e 12, Pedro vai usar uma expressão sobre, ele vai falar sobre não só aguardar a volta, mas uma expectativa de apressar a volta de Cristo. A igreja não é aquela que está apenas esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode dar o luxo de estar aguardando Jesus voltar, não. Mais do que isso, você está apressando a volta dele. Pastor, como que eu posso apressar Jesus, na volta de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, recebendo poder para que tenha eficácia? Nós podemos apressar a volta, e se você apressar a volta, você apressa o estabelecimento do reino verdadeiro. Aleluia. É por isso que quando você lê Romanos no capítulo 8, você vai ver o apóstolo Paulo no verso 19 dizendo: até a criação há uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza está gemendo numa expectativa que se revele os filhos. Por quê, pastor? Porque se levantar os filhos, entendendo que é filho, com poder de filho, com autoridade de filho, pregando o evangelho em todas as nações, Cristo então virá. E quando Cristo vir, Ele vai redimir a própria criação. A criação é redimida no retorno do Messias. A igreja recebeu uma autoridade, um encargo, uma missão. Que missão é essa? Anunciar a Jesus. Tudo que nós fazemos como igreja está ligada à missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. Se você olhar a cesta básica aqui, irmãos, cesta básica sem pregação do Evangelho para a igreja não serve de nada. Se você faz obra social sem pregação do Evangelho, não serve para nada. Tudo que a gente faz dentro da missão central. Qual é a missão central? Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, pregar até os confins da terra. Às vezes a gente usa uma linguagem, a gente é vício de fala, né? A gente acaba falando assim: a minha igreja tem uma missão. Aí vem alguém e pergunta: qual que é a missão da sua igreja? Só que eu aprendi com Maisel Rocha que não é a minha igreja que tem uma missão. Na verdade, a missão tem a igreja. A missão tem a igreja. Porque a missão ela é mais importante do que a igreja. A missão vem primeiro do que a igreja. Não é a igreja, escute, não é a missão que serve a igreja serve a missão. Quem está comigo aqui? A igreja serve a missão. Agora, se nós entendemos isso, irmãos, se nós entendemos a questão do que nós somos e representamos por reino de Deus, para um governo de Deus, eu queria ler aqui uma frase, irmãos, de Darley. Escute isso.
Da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo para realmente salvar as vidas. Assim como um bombeiro tem pressa para ir apagar um fogo para salvar as vidas, nós deveríamos ter pressa para ir ao mundo lançar o fogo do Espírito para ir salvar as vidas. Senso de urgência. Cristão que não tem senso de urgência ainda não entendeu o Evangelho. Você sabia que Satanás tem senso de urgência? Depois leia Apocalipse capítulo 12. O inimigo das nossas almas tem senso de urgência. Apesar de viver uma noção de tempo diferente da nossa, tem um senso de urgência. Nós não podemos dar o luxo, irmãos. Como eu tenho falado, eu já brinquei sobre isso aqui. Ficar o tal do SSS, sentado, salvo e satisfeito. O cristão está sentado, salvo, e lá vão ter, tranquilinho. O cristão está deitado numa rede, irmãos. E você fala, vamos pregar, fala assim, vou não, balançando assim. O arzinho condicionado ligado, no quarto. E a gente fala assim, vamos pregar o Evangelho? Vamos, pastor. Tranquilo. Manso. Você passa a mão na cabecinha assim, ele até dorme. E Deus tem um senso de urgência. O diabo tem um senso de urgência. E a igreja descansando. Tranquila. Sossegada. Leonardo Ravenhill, um dos grandes avivalistas americanos, um grande homem de Deus. Inclusive, não tive o privilégio de ir lá ver, mas há quem diga que na lápide do túmulo dele, se você visitar o túmulo dele, está escrito assim: a vida que você leva valeu a pena o sacrifício de Cristo? Um homem de Deus. Ele dizia que parece que alguns cristãos deveriam ter uma revelação do céu e uma revelação do inferno, para ver que se assim Deus tira um pouco da questão da zona de conforto. Irmãos, nós estamos numa missão. Quem pode dizer amém por isso? Escute, nós estamos em uma missão que é maior do que nós. Nós estamos numa missão que é maior do que a Igreja Batista de Lagoinha. Nós estamos numa missão que é maior do que pastor Nilson, que é maior do que Promissão, do que é maior do que o Brasil. A missão é maior. Deus nos deu o privilégio de sermos instrumento dessa missão. E aí que entra o poder. A gente fala assim, poder de Deus. Vamos buscar poder de Deus. Vamos ir para o monte para buscar poder. Vamos para a vigília para buscar poder. Vamos fazer 12 horas. Quem esteve aqui, diga amém. Passou aqui ontem, diga amém. Glória a Deus por isso. Vamos fazer 12 horas de oração para buscar poder. Deixa eu parar aqui para dar um recado, irmão. Eu esqueci de falar, eu tenho que falar isso. Em nome de Jesus, todo primeiro sábado do mês, nós vamos fazer aqui 12 horas de oração de jejum para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer. Então já grava na sua agenda aí. Primeiro sábado de novembro, nós vamos fazer de novo. Se Deus vai fazer algo tremendo aqui, um músico às vezes não pode vir, Deus coloca outro. Se não tiver ninguém, eu canto aqui, igual eu cantei desafinado agora há pouco aqui. Mas nós vamos fazer para Deus. Fecha aqui, vamos voltar para a palavra. Agora a gente fala assim, vamos buscar poder, vamos buscar.
E eu queria tentar entender com os irmãos por que é que cada vez o poder está mais escasso. Por que nós não estamos vendo mais as manifestações de Deus, que vão além de falar em línguas na igreja, sentir arrepio? Não, pastor, eu senti meu corpo arrepiado, isso é uma benção, mas tem mais. Ah, pastor, eu caí, pastor, glória a Deus, mas tem mais. Ah, pastor, eu estava orando aqui, pastor, eu vi um anjo, eu creio nisso, tem mais. Ah, pastor, eu estava aqui, pastor, eu vi uma visão, tem mais. Porque na verdade nossos cultos deveria ser um treinamento, uma capacitação, um quartel-general, para nós sairmos para aquelas portas fora, derramando tudo isso na vida das pessoas que estão lá fora. E a minha oração era: Senhor, por que o poder de Deus, poder, entenda isso, o dunamis, o poder transformador, que impacta pessoas, estão desaparecendo? Eu queria ser bem breve para tentar falar isso para nós e mostrar para você que o poder de Deus está intimamente ligado à pregação do Evangelho. Da mesma forma que as pessoas não estão se disponibilizando mais para a missão de Deus, é a mesma proporção que o poder de Deus está desaparecendo. Então nós vamos ver esse texto. Nós já vimos Atos capítulo 1, poder ligado a testemunhar. Poder para quê? Para testemunhar. Atos capítulo 1, verso 8, poder para testemunhar. Não é poder para orar em línguas só. Eu creio nisso, eu oro muito em línguas. Não é poder para ter visão só. Não é poder para falar assim, eu tenho um dom. Não é poder só para falar assim, eu sei pregar bem. Não, é poder para ser testemunha, para ser eficaz para o reino. Então vamos para outros textos. Nós temos 3 textos que nós podemos chamar de grande comissão, ou id, ou envio. Vamos ler os 3, abra aí. Vamos pegar o que nós sempre conhecemos como um dos principais, Mateus 28. Normalmente todo mundo conhece esse texto, Mateus 28, verso 18 e 19. É o texto chamado da grande comissão. Olha para vocês entenderem como que está intimamente ligado uma coisa à outra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vem comigo, Lucas, eu vou deixar o Marcos por último. Lucas, capítulo 24, verso 47. Os 3 textos pós a ressurreição, aliás, os 4 textos. Lucas 24, pega o 46. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome o que está dizendo aí, irmãos? Se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vá para Marcos 16. Marcos 16 tem até hino, né? Tem até música aqui em Atos 16, 15. Os pentecostais cantam muito esses hinos. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Observe
que toda liberação, você pode também para Lucas 10, a missão dos 70, toda liberação de poder está intimamente ligada com o serviço da igreja na missão de Deus. E eu confesso, eu continuei perguntando para Deus: Deus, por que o poder, nós não estamos vendo mais testemunho de liberação de poder sobre as pessoas? E Deus me respondeu, irmãos, e abriu uma chave no meu coração, verso 19 em diante, aqui de Marcos 16, olha só. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha só, Jesus falou, foi-se aos céus e sentou à destra de Deus. E eles, os discípulos, os apóstolos, e eles, os ouvintes de Marcos 16, 15 ao 18, e eles, tendo partido, essa é a chave, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu perguntava para Deus: Deus, qual é a chave da liberação do poder? E Deus me mostra, dizendo assim: a chave da liberação do poder é tendo partido. Porque Deus fala assim: ide, e libera uma promessa. E quando eles vão, as promessas começam a segui-los, e os sinais começam a acontecer. Eu não sei você, irmãos, eu não sei você, mas eu não sei explicar como que funciona isso, mas no meu espírito tem uma inquietação muito grande, uma inquietação por voltar a ver os milagres de Deus. Ninguém me contou, irmãos, eu já vi paralítico andar em igreja. Ninguém me contou, eu estava presente no culto. Ninguém me contou, eu já vi braço crescer na hora. Ninguém me contou, eu estava presente no culto. Esses olhos que a terra não há de comer, que eu creio que você é arrebatado. Ninguém me contou, mas eu já vi pessoa vomitar câncer. Ninguém me contou, irmãos, eu já vi ferida sendo curada. Eu já vi pessoa que usava óculos e quebrar o óculos no culto, jogar no chão e pisar, e falar: não preciso mais disso. Eu já vi pessoa entregar muleta e falar: pastor, não preciso mais disso. Eu me lembro de uma empresa, irmãos, tinha um homem lá, ele até, essas pessoas de canta rapper cristão, ele tinha um estilo, né, na época, a gente não tinha tanto entendimento, ele tinha um estilo bem diferente, de dread e tal, aquelas calças de skatista, um cristão de Deus, um homem de Deus, um estilo bem diferente, mas um homem de Deus. Ele estava numa empresa e uma moça passando mal, ia vir embora porque estava passando mal da empresa, e ele chamou e falou assim: antes de você ir embora, eu posso orar por você? E chega aquele moço, irmãos, cantor de rapper, calça de skatista, um sapato também de um ônibus, aquele sapato estava na moda, aqueles kicks. Chega para aquela mulher, coloca a mão na cabeça e repreende a enfermidade. Aquela mulher balança a cabeça e fala assim: ó, eu posso voltar a trabalhar, não preciso mais ir embora, porque a dor simplesmente desapareceu. Há uma indignação no meu espírito, porque o mesmo Jesus ontem, hoje, sempre. Para começar a ir, entrar, anunciar desafios, ousadia da fé, ousadia da fé. Eu me lembro, irmãos, um dia, primeiro culto da nossa Lagoinha bairro. Primeiro culto, não, desculpa, segundo culto. Teve o culto domingo, pregador de fora. Quarta eu ministrei. Terminou o culto, atendi algumas pessoas. Estava eu e minha esposa, tinha um casal de obreiros. Entra um moço na igreja, senta, começa a me olhar com a cara esquisita. Eu deixei ele lá. De repente ele vem na frente assim, me chama para conversar e começa a me desafiar.
E falou para mim assim: sabe quem que eu sou? E começou a falar que era feiticeiro, que era isso, que era aquilo outro. E ele queria tipo me intimidar. Eu tô com um guia tal aqui comigo agora. E tentou botar medo em mim. Mas quando aquele cara falou aquilo, irmãos, eu fiquei macho. Irmãos, fiquei macho. Veio uma unção tão forte em mim assim. Eu falei com ele: irmão, você está falando isso aí para mim, mas você sabe quem está comigo aqui então? Irmão, pensa num cabra que ficou macho naquele dia. Foi eu. Eu nunca fui incomodar ninguém. O que está vindo aqui na igreja me incomodar? Aí o camarada veio e eu falei assim: rapaz, você sabe quem está aqui agora? Olha aqui. Ele começou a fazer assim, ó. Eu falei: não vou nem pôr a mão em você, sai em nome de Jesus. O cara caiu. Quando ele caiu, ele levantou meio entorteado. Na hora de sair da igreja, ele parou, olhou para trás, eu lembro que fosse hoje, e falou assim: ó, Deus vai usar vocês muito. E saiu correndo. Poder de Deus. Poder de Deus. Mas às vezes nós só liberamos poder, irmãos, quando nós estamos num ambiente propício. A gente começou a falar para as pessoas assim: comece a orar que você vai começar a ver. Vai pregar para o ímpio que você vai ver pessoas ficando endemoniadas, e você estender a mão e falar assim: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Uma vez uma mulher ficou endemoniada e alguém ligou para mim da igreja e falou assim: pastor, vem expulsar um demônio. Eu falei: não, expulsa você. Eu ia lá, mas eu falei: expulsa aí. Nós servimos o mesmo Deus, temos a mesma autoridade. Expulsa aí. Poder de Deus, irmãos. Há uma indignação no meu espírito, irmãos. Eu estou falando para mim, porque eu estou querendo ver as coisas de Deus. Eu já vi algumas coisas, eu estou querendo ver mais. Esse dia minha oração é: Senhor, faz uns milagres no nosso meio, Senhor. Senhor, faz alguma coisa, Pai, faz. Assim como o Senhor usava o T.L. Osborne, ele estava pregando, cura vinha assim, sem que ninguém orasse. Assim como o Senhor fez alguns grupos de louvor, que eles estavam cantando a Deus, simplesmente pessoas eram curadas, cegos começavam a ver num culto, sem que ninguém precisasse orar por ele. Poder. Mas não é poder para exibição, não é poder para levantar um nome, não é poder, irmãos, para se aparecer, não é poder para levantar impérios, é poder para estabelecer um reino, é poder para ser testemunha. Porque lá no seu local de trabalho, se você exercer poder de Deus, você vai impactar aquele lugar para a glória de Deus. Lá no local que você exerce, se você liberar poder de Deus, você vai impactar conversões em massas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está incomodando algumas pessoas, assim como tem me incomodado. Eu creio que Deus está nos chamando para o que nós chamamos de loucura do Evangelho. Eu creio que Deus está nos chamando, irmãos, para começar a mostrar por meio de sinais a confirmação da palavra. Quando nós vemos aqui, ó, Jesus confirmava a palavra. Pessoas vão colocar o rosto no chão e vai dizer assim: Deus está neste lugar. E não vai ser só na igreja, vai ser por onde você passar, os sinais vão começar a seguir você. Nós precisamos de parar, irmãos, de terceirizar a nossa fé para os líderes espirituais. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você para sinais acontecer. Eu vou começar a ouvir você contar para mim: pastor, eu fui numa visita, pastor, e eu orei lá e Deus curou. Pastor, eu fui pregar para alguém e essa pessoa ficou endemoniada, eu orei na hora e o demônio saiu. Irmão, sinais é uma bênção. Eu me lembro de uma visita, 3 da manhã, chamaram o pastor. Eu falei: misericórdia, 3 da manhã, não é hora de chamar pastor. Vamos lá. Porque quando toca o telefone da manhã é problema. O horário. Chamou 3 da manhã, você pode pegar o celular e falar assim: misericórdia, tem alguma coisa? Já vou até ligar o carro. O cara no chão, 5 homens para segurar, irmão. Chegou eu, um amigo,
O Ricardo estava nesse dia, o Ricardo esteve aqui. O Ricardo é fominha, pensa num cara fominha para Deus, irmão, Ricardo. Eu entrando, o Ricardo já passou na frente, sai em nome de Deus, expulsou o demônio. A família, devia ter uns 4, 5 segurando, mais uns 8, 9, umas moças assim no corredor. Só com um olho assim, irmãos, tudo regalado assim, tipo, com medo, uns chorando. Aí eu falei assim, vou agora aproveitar e fazer um apelo. O povo visitava a igreja, irmão, domingo a domingo, nunca ia na frente. Aí eu fiz meio apelo, foi nem um apelo, foi meio. Ó, gente, ó, quem quer aceitar Jesus aqui, todo mundo já. Eu, pastor. Sinais. Sinais. Aí eu lembro como fosse hoje. O Ricardo olhou para aquele jovem assim, tomando água, já sentado, e falou assim, ó, vou te entregar uma palavra. Deus te deu um grande livramento, porque o diabo ia tirar a sua vida hoje. Quando ele falou isso, aquele jovem começou a chorar. E tem uma rodovia perto, ele falou assim, eu estava indo lá para a rodovia para tirar minha vida, de repente eu não lembro de mais nada e acordei agora aqui com vocês. Sinais, prodígios e maravilhas. Sabe o que eu penso sobre os sinais? Atos capítulo 1. Que Jesus de certa forma está proibindo a igreja, falando assim, fique. Não vá não, fique. Espere. Até o que, Jesus? Até você receber um poder para testemunhar com ousadia, para testemunhar com fé, para testemunhar com ímpeto, para testemunhar com milagres. Eu tenho sonhado com esse dia. Tem mais algum sonhador comigo aqui hoje? Eu tenho sonhado com isso. Eu tenho sonhado com isso. Eu tenho sonhado com uma revolução nessa cidade. Eu tenho sonhado com Deus curando pessoas em frigorífico, em comércio. Eu tenho sonhado em loja, pessoa indo comprar e conta um problema para você, você ora, Deus resolve. Eu tenho sonhado com isso. E talvez alguém fale assim, pastor, mas não é palavra. Se os irmãos nos conhecem, sabem o tanto que nós gostamos da palavra. Quem está vindo aqui na igreja mais tempo, sabe o tanto que nós gostamos da palavra. Nós temos escola dominical aqui todo domingo. Nós temos culto de ensino todo domingo. A nossa igreja, para você se membrar nela, tem que fazer o curso. Nós amamos a palavra. Mas nós não temos uma asa só, irmão, nós temos duas. Poder do Espírito e palavra do Espírito. Palavra e sinais que confirmam a palavra. É isso que Deus tem para nós. Fique em pé, por favor. Nós vamos daqui a pouco cear, mas eu quero orar antes por você. Unção, eu aprendi com o pastor Cezinha. Eu tenho falado muito isso aqui. Pastor Cezinha cita, de Laranjeira do Sul. Pastor metodista. Unção. Sem ousadia, ou poder sem ousadia, é um desperdício. Ousadia sem poder é loucura. Nós precisamos passar a ter mais coragem, irmãos, para fazer o que Deus. Sabia que era comum para a igreja primitiva orar por morto ressuscitar? Sabiam disso? Sabia que era comum? Levar morto para a igreja orar, na expectativa de Deus ressuscitar? Agora, alguém um dia falou assim, pastor, engraçado, Deus não está ressuscitando mais morto não, né? E eu pensei assim, nós pastores não estamos tendo mais coragem de orar pelos mortos. O pastor Cezinha contou no testemunho, deve ter isso no YouTube, que um jovem, devia ter 17 anos.
Chegou chorando e falou assim: pastor, quero pedir perdão. Ele falou: por quê? Porque eu fui num velório, cheguei na frente e orei, e dei uma ordem, falei assim: morto, levanta em nome de Jesus. E o pastor falou assim: o que aconteceu? Falou assim: o morto não levantou, pastor, não levantou. Me xingaram todo lá. Pastor, envergonhei o nome de Jesus, pastor, me perdoa. Pastor, estão falando em processar a igreja. E aquele pastor olhou e falou assim: filho, o que você fez, eu queria fazer. É o que tem que ser feito. Ousadia do Espírito. E quanto a processo, fique em paz se é de menor. Ele falou um tom de brincadeira, mas disse assim: nós precisamos voltar a ter ousadia. Que talvez na vontade soberana de Deus, aquele morto era para ficar morto mesmo. Mas um jovem como esse, queimando pelo Espírito, uma hora ele vai falar assim: morto, levanta. E ele vai ver morto voltando. E vai ganhar uma cidade inteira para Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Coragem, ousadia, com o poder do Espírito, é igual a uma multidão com o joelho em chão, boca no pó, dizendo: só Jesus, só Jesus. Deixa eu orar. Pai, eu tentei falar, Senhor. Eu tentei falar o que o Senhor tem falado para mim. Eu tentei falar, ó Pai, eu tentei ser um clamor que o Senhor tem me colocado dentro de mim. Mas eu não consigo passar disso, Senhor. Eu não consigo passar disso, Senhor. Dê ousadia para esse crente. Dê poder para esse crente. Deus, é um absurdo um cristão não ganhar alma, Senhor. Dê poder para ele. Dê também coragem para testemunhar. Que os sinais sigam aqueles que irão anunciar as boas novas do Senhor. Experiências serão contadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria pedir aos amados diáconos que entregassem os elementos da ceia, por gentileza.
1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos fazer esse momento, irmãos. Sabe até quando? Até que Ele venha. Nós vamos fazer menção da morte. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a única mensagem de esperança para o perdido. O sangue da cruz é a única mensagem de esperança para o perdido. O sangue da cruz. E esse sangue te alcançou. Essa graça te alcançou. É por isso que você está na sua mão o pão, que é o corpo que foi entregue por você, e esse cálice, que é esse sangue que foi entregue por você. Todos juntos, comamos o pão, bebamos o cálice. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado.
Aleluia, Senhor. Eu queria fazer essa última oração com você. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu coração, fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração de identificação. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu queria que você orasse comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração e eu vou orar sozinho, porque eu quero orar por você agora, que nós nos identificamos com você, porque você orou pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. E você orou com fé. Você não orou porque nós oramos com você repetindo, não, você orou com fé. E você orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que orou se reconciliando com o Pai. Eu quero orar por você. E para eu orar por você, eu quero saber onde você está, e para isso eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Se você está recebendo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, ou você está se reconciliando com Jesus, levante a sua mão alto, balance a sua mão para eu ver. Temos ali uma pessoa ali atrás para Jesus. Cadê a segunda pessoa? Deus trouxe você aqui para essa hora. Cadê você? Levante a sua mão, quero orar por você. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Meu irmão, você que levantou a sua mão, por favor, vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui. Sem constrangimento algum, por gentileza. Permita-me eu orar com você aqui. Graças a Deus. Essa é a sua maior decisão da sua vida. Um dia eu estava tomando uma decisão como essa, e Deus, Ele mudou a minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Estenda a mão para cá, igreja, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja oramos a Deus. Nós como igreja abençoamos. Nós como igreja clamamos o Senhor, que todo mal contra esse homem caia por terra. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ó Deus, se existia alguma coisa que impedia, que atrapalhava, ó Pai, seja destruída agora. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, que ele viva o melhor do Senhor, que ele viva os céus na terra. Ó Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, que o céu está fazendo uma festa para te receber. O céu está fazendo uma festa, não sei como é isso, mas a Bíblia diz que há um júbilo diante de Deus pela sua vida. Em Efésios capítulo 2 fala também que você recebe uma nova família, tanto no céu como na terra. Então, se a sua família do céu está fazendo festa para te receber, nós aqui em Lagoinha também queremos receber você com festa. Por isso nós vamos contar de 1 até 3, e no 3 nós vamos pedir para que você vire, por favor. 1, 2, 3, vire por gentileza. Bem-vindo à família de Deus. Graças a Deus. Vamos embora, irmãos. Uma bênção ter você aqui, de coração. Só quem fica, irmão, 5, 6 meses pregando para as cadeiras, sabe o que quer ter os membros de volta. Essa nós vamos contar para os nossos netos, eu vou contar para os meus netos.
Falar assim para meus netinhos assim, ó, houve um tempo no ano 2020 que o pastor, o vô de vocês, ficou pregando para as cadeiras. Oi, irmãos, que benção ter os irmãos de novo. É uma benção. Cada culto para mim tem sido melhor do que o culto anterior. Só de ter vocês aqui, ter aprendido de Deus, ter sido uma benção. E falar em culto, irmãos, quarta-feira agora, às 15 horas, nós voltaremos com o culto Tarde com Deus. Então, se você tem esse privilégio de ter a tarde livre, de repente seu trabalho é num outro horário, enfim, não sei, venha quarta às 15 horas, e nesse culto nós temos sempre ali uma mesa ali de café, se você quiser trazer uma bolacha, um bolo, sei lá, alguma coisa também, para que a gente depois tenha um momento de comunhão, tomemos um café junto, vai ser uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Amanhã aqui temos um culto dos homens, né? Às 20 horas, os homens nobres, você que é homem, é o nosso convidado especial para estar conosco aqui amanhã, às 20 horas. E lembrando, amanhã, 19 horas, teremos aqui uma reunião de intercessão de oração. Tem sido uma bênção, então eu queria que você viesse também para orar, interceder por nós, pela igreja. Tem sido uma grande bênção. Amém? Levante a sua mão, por favor, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe. Você, maridão, leva a sua esposa lá para comer uma pizza, comer um cupim casqueirado. Deixa Deus te usar aí com a varoa, não precisar ir para o fogão. Deus abençoe.